O filme começa com um caminhão dirigindo pelo deserto, carregando 14 pessoas na traseira. Acontece que esses são imigrantes mexicanos cruzando ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Entre eles está um homem chamado Moisés, que está segurando um ursinho de pelúcia. O brinquedo está fazendo barulho e ele não sabe como desligá-lo. Um homem instrui Moisés a apertar a barriga do ursinho e ele imediatamente para de fazer barulho. Infelizmente, enquanto atravessa uma vasta extensão de deserto, o caminhão de repente quebra. O motorista lobo sai para verificar e pergunta ao grupo de imigrantes se algum deles sabe consertar o caminhão. Moisés levanta a mão e afirma que é mecânico. Ele se aproxima da frente do caminhão para inspecionar o motor e descobre que o motor está destruído e não pode ser reparado. Sem outra opção, Lobo sugere que eles continuem a jornada a pé pelo deserto. Um de seus amigos, Max, avisa que é uma rota perigosa, onde recentemente um grupo inteiro foi massacrado. No entanto, Lobo tranquiliza, dizendo que eles foram mortos devido a negociações de drogas com membros do cartel. Max ainda está hesitante, mas Lobo eventualmente o convence, prometendo ainda mais dinheiro. Ele então aponta os imigrantes à direção dos Estados Unidos e pede que todos saiam do caminhão. O grupo agora não tem escolha a não ser atravessar o deserto a pé para chegar ao seu destino. Em outra parte do deserto, vemos um homem americano chamado Sam, dirigindo o caminhão enquanto bebe álcool. Ele está acompanhado por seu amado e feroz cão, Tucker, e os dois saíram para encontrar um coelho para o almoço. Pouco depois, os imigrantes chegam à fronteira, que está coberta de arame farpado. Lobo revela que agora eles estarão entrando nos Estados Unidos. Ele enfatiza a necessidade de cautela e diz que se ouvirem qualquer som, devem se esconder imediatamente. O grupo concorda e eles cruzam a barreira um a um, chegando ao outro lado. Em outra cena, vemos Sam pegar seu rifle e disparar contra uma figura à distância. O tiro ecoa por toda a área, causando tensão entre os imigrantes, que buscam refúgio em um campo coberto de cactos e arbustos. No entanto, acontece que Sam tinha apenas matado um coelho para sua refeição. Depois de um tempo, o grupo acredita que a ameaça passou e se senta para descansar, bebendo um pouco de água. Durante esse tempo, um homem assedia uma imigrante chamada Adela e tenta flertar com ela. Adela afirma que não é seu marido e que seus pais apenas pediram para que ele tomasse conta dela. Vendo isso, Moisés intervém e distrai o homem para impedi-lo de cruzar os limites. O grupo então se levanta e retoma a jornada. Enquanto isso, Sam está dirigindo pela mesma área quando encontra um oficial de patrulha. O oficial pergunta o que ele está fazendo tão perto da fronteira e se ele tem permissão. Sam ri e se pergunta se precisa de permissão apenas para caçar coelhos. Então o oficial diz que não precisa. Então, Sam afirma que fez um relatório sobre imigrantes ilegais infiltrando essa área e pergunta se os policiais conduziram alguma investigação. O oficial responde que não está ciente da situação, o que parece frustrar Sam. Na cena seguinte, os imigrantes foram divididos em dois grupos. Um grupo liderado por Lobo está se movendo rapidamente e já se distanciou bastante. Então há o grupo mais lento, que inclui Moisés, Adela, Max e outros dois. Max grita para Lobo desacelerar e esperar por eles, mas Lobo apenas ri e o ignora. Ele os culpa por se moverem devagar demais e incentiva seu grupo a andar mais rápido. Nesse momento, o grupo mais lento avista o caminhão de Sam de um ponto elevado de uma colina e se esconde rapidamente. Momentos depois, Sam sai do seu caminhão e descobre um lenço no chão. Ele o dá para Tucker farejar e ordena que ele descubra se há alguém por perto. Logo depois, eles avistam um grupo de imigrantes liderado por Lobo caminhando à distância. Sam pega seu rifle mirando em um deles. Todos ficam surpresos quando balas aparecem do nada, mas Sam está exultante ao ver um grupo de pessoas fugindo para salvar suas vidas. Ele decide atirar neles um por um. O grupo corre freneticamente pelo vasto deserto para se salvar, mas Sam acaba atirando em todos eles. Enquanto isso, o grupo de Moisés observa o homem matando todos à distância e fica horrorizado com a cena macabra. Após matar todos, Sam se parabeniza pela vitória. O psicopata nutre um ódio profundo por imigrantes ilegais e sente grande prazer em matá-los com suas próprias mãos. Durante isso, Tucker continua a latir agressivamente na direção em que o grupo de Moisés está indo. Sam então nota algumas pessoas indo em direção a uma colina e decide que deve matá-las também.
Pouco depois, Sam chega ao fim da estrada, onde sai do veículo e pede a Tracker para localizar o grupo. Ele segue atrás do seu cão com um rifle na mão. O grupo logo nota o cão feroz perseguindo-os, levando-os a fugir. Momentos depois, o homem que estava assediando a Adélia anteriormente deixa cair sua mochila e corre para pegá-la. Como resultado, ele fica para trás de seu grupo e Tracker eventualmente o alcança. Adela nota isso e corre para ajudar o homem, mas Moisés a impede porque é tarde demais. Tracker rasga violentamente a garganta do homem e acaba matando-o. Depois disso, as 4 pessoas restantes continuam a subir a colina enquanto Tracker os persegue. Eles então sobem em uma árvore e chegam um ao outro lado da colina. Tracker também tenta, mas não consegue. Então começa a procurar outras maneiras de subir. Logo, o maldito cachorro encontra outro caminho e continua a persegui-los. Sam também sobe ao topo da colina e avista Moisés e seus companheiros. Algum tempo depois, o grupo chega a uma vala e, para se salvar, precisam pular de uma rocha enorme para outra. Percebendo que Tracker está bem atrás, eles não têm outra opção a não ser correr o risco. Moisés, Adela e Mecas conseguem pular e chegar ao outro lado, mas o quarto homem está muito assustado e não tem coragem de fazer o mesmo. Ele vê Tracker à distância e corajosamente tenta pular para outra rocha. Infelizmente, ele mal se agarra à rocha. E nesse momento, Sam atira no homem com seu rifle, fazendo-o cair no chão. A bala não atinge Moisés, que foge com os outros sobreviventes. Após isso, Sam começa a estudar o mapa da área para prever a rota de fuga deles. Ele então ordena que seu fiel cão persiga os 3 imigrantes restantes, e Tracker começa a correr enquanto Sam entra em seu caminhão e começa a dirigir. Mais tarde, o grupo nota Sam em seu caminhão, mas ele não os vê, pois estão escondidos no cânion. Sam então sai do carro e começa a olhar ao redor da área. Infelizmente, Tracker avista os imigrantes à distância e começa a latir agressivamente. Os 3 começam a subir novamente a rocha e tentam escapar por ali. Mas por causa dos latidos contínuos de Tracker, Sam fica alerta e também começa a subir o cânion. Ele logo nota Mecas, que ficou um pouco atrás de Moisés e Adela, e o homem nervoso acaba caindo no chão. Vendo isso, Sam desce a rocha e atira na cabeça de Mecas para terminá-lo. Agora, os únicos sobreviventes são Moisés e Adela, que ainda estão escondidos atrás do cânion. De repente, o ursinho na mochila de Moisés começa a tocar uma música, então ele rapidamente o desliga. Tracker e Sam ouvem isso e têm uma forte suspeita de que os dois ainda estão por perto, mas Sam está cansado do longo dia e a noite está caindo. Então ele decide partir por enquanto e continuar sua caçada amanhã. À noite, Moisés expressa tristeza pela morte do amigo, mas Adela responde que não conhecia a mulher. Ela explica que não queria vir para cá, mas seus pais acharam que sua cidade não era segura para ela. Moisés então revela que costumava viver ilegalmente na América, com sua esposa e filho. Um dia, ele foi parado por um policial por causa de um farol quebrado, o que levou à sua prisão. Ele inicialmente tentou deixar o país pelos meios legais, mas foi humilhado pela polícia local e jogado em um centro de detenção. O ursinho foi dado a ele por seu filho durante sua deportação e Moisés prometeu voltar algum dia. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para se reunir com seu filho. Na manhã seguinte, Adela vai ao topo da colina e nota Sam com seu caminhão à distância. Ela então volta para encontrar Moisés, mas no caminho ela se assusta com a presença de muitas cobras cascavéis. Apesar disso, a garota se move cautelosamente em uma direção diferente, evitando por pouco uma mordida de cobra. Quando ela encontra Moisés, ela lhe conta sobre seu plano de roubar o caminhão do homem branco e fugir dali. Moisés fica nervoso e insiste que eles precisam se livrar do cachorro primeiro. Então Adela garante que tem um plano e só precisa do ursinho de pelúcia dele. Na cena seguinte, vemos Sam reunindo suas coisas, enquanto Tracker está dormindo no chão. De repente, o cachorro acorda e começa a correr para algum lugar. Sam assume que os imigrantes estão por perto. Então, ele o segue com seu rifle. Ele chega no topo da colina e encontra o ursinho de pelúcia tocando música e cercado por cobras. Sam então percebe que os imigrantes estão indo em direção ao seu carro. Ele tenta atirar neles, mas é interrompido por uma cobra.
Sam começa a disparar contra a dupla à distância, mas erra todos os tiros. Moisés agarra a antena do veículo e a usa para abrir a porta da frente. Eles conseguem entrar e fechar as janelas, enquanto Tracker tenta encontrar uma maneira de mordê-los. Felizmente, Moisés liga o caminhão a tempo e dirige para longe dali. Os imigrantes estão eufóricos por finalmente terem escapado e começam a comemorar sua vitória. No entanto, a felicidade deles dura pouco. Sam de repente atira no caminhão, atingindo a dela no ombro, o que faz Moisés entrar em pânico e causar um acidente. Por sorte, Moisés consegue sair ileso do caminhão, então ele ajuda a dela ferida a sair e pega um kit de primeiros socorros do caminhão. Os dois fogem rapidamente dali. Depois de caminhar por um tempo, eles chegam a um grande cacto e decidem descansar ali. Moisés abre o kit de primeiros socorros, onde encontra uma bandagem e uma pistola sinalizadora. Ele cuida do ferimento de Adela e diz que tem que deixá-la sozinha. Moisés afirma que, se ficar, ambos morrerão, e ele está determinado a ver seu filho novamente algum dia. Sam e Tracker percebem o rastro de sangue e logo chegam ao grande cacto onde Adela está descansando. Adela percebe a presença deles e tenta ao máximo se esconder. Nesse momento tenso, Moisés dispara uma pistola sinalizadora à distância e provoca Sam a ir atrás dele. Sam e Tracker aí atrás de Moisés, afirmando que a garota está ferida e morrerá em breve, de qualquer maneira. Depois disso, Moisés começa a correr em direção aos campos de cactos, enquanto Tracker o persegue. Moisés toma a decisão crucial de atravessar cautelosamente o emaranhado de cactos. Enquanto isso, o cachorro continua correndo em alta velocidade e eventualmente consegue alcançá-lo, mas Moisés atira a última bala da pistola sinalizadora diretamente na boca do cão. Isso faz o cachorro se contorcer de dor, enquanto fica preso entre os cactos. Moisés aproveita a oportunidade para escapar. Por outro lado, Sam ouve seu cachorro gemendo e fica devastado quando descobre que Tracker está sendo queimado. Para acabar com o sofrimento do cão, ele acaba atirando em Tracker. Após a morte do seu amado cachorro, Sam se recompõe e jura vingança contra o homem que fez isso. Enquanto isso, Moisés avista um veículo de patrulha da fronteira à distância. Ele grita por ajuda, mas não consegue chamar a atenção. Sam o avista e começa a disparar várias vezes, mas Moisés consegue desviar dos tiros. O pobre imigrante se esconde nos arbustos, implorando por ajuda enquanto chora. Pouco depois, Moisés começa a subir outra colina rochosa para escapar de Sam. Este continua a persegui-lo enquanto Moisés se esconde atrás do cânion. Os dois circulam o cânion e, após um longo jogo de perseguição, Sam finalmente para na beira de um dos penhascos, com Moisés se escondendo logo atrás dele. Moisés percebe que essa é sua única chance de derrotar Sam. Então, ele o derruba montanha abaixo. Ambos batem na lateral da montanha e rolam por ela. Devido à queda, Sam fica gravemente ferido e nota um osso saindo da sua pele. Enquanto Moisés parece estar bem, os dois percebem que o rifle de Sam está a uma curta distância e Moisés consegue pegar a arma. Ele a aponta para Sam e o confronta sobre como ele matou seus companheiros como se fossem animais. Sam, à beira da morte, se desculpa por suas ações e implora por sua vida. Apesar de que Sam fez, Moisés decide não matá-lo e começa a se afastar, pensando que o deserto o matará lentamente. Na cena final, Moisés vai encontrar Adela, que ainda está atrás do cacto e em estado crítico. Ela parece estar em um estado de confusão, e ele pede para ela não perder a esperança. Moisés a carrega nas costas e garante que estão quase chegando. Depois de caminhar o dia todo, Moisés vê luzes à distância, o que implica que finalmente chegaram à cidade. E é assim que o filme termina.